Essa aqui é Namíbia, um país de muitas paisagens, muitas culturas e, é lógico, muitos safaris. Quer conhecê-la? Então, viaje comigo! Nossa viagem teve início com o voo da South African Airways, que partiu de Joanesburgo em direção a Namíbia. Foram apenas 2 horas de viagem até Windhoek, a capital do país. Chegamos em Windhoek, mas antes de conhecer a Namíbia, vamos ver o resumão? A Namíbia está localizada no sudoeste da África. Sua população é de 2.300.000 habitantes. Seu clima é semiárido, com vegetação típica do deserto. A melhor época para ir? A estação seca, de abril a novembro. As chuvas ocorrem de dezembro a março. Podemos dividir em 4 regiões: o deserto de Namibe na costa, a Cordilheira Central, o deserto de Kalahari a leste e uma faixa verde úmida ao norte do país. A Namíbia é um país jovem, fundado em 1990. Sua influência é alemã devido à sua colonização. Sua moeda é o dólar namibiano. Seu idioma oficial é o inglês, embora existam outras 13 línguas faladas correntemente no país. A capital do país, Windhoek, é pequena, cerca de 300.000 habitantes. É muito verde, cercada de montanhas, muito limpa e simpática. Na capital, é possível observar a forte influência alemã, presente não só na arquitetura, como no dia a dia da cidade. Afinal, o país foi parte do Império Germânico até o final da Primeira Guerra Mundial. Depois de conhecer a capital, viajamos em direção ao deserto de Namibe, próximo à costa. Esse deserto é considerado um dos mais antigos do mundo e está repleto de lindas paisagens. A Namíbia possui uma rede com mais de 6.000 quilômetros de estradas asfaltadas e milhares de quilômetros de boas estradas de terra. Apesar disso, muitos optam em viajar em pequenos aviões que chegam a todas as partes do país. A Namíbia é um país com baixa densidade demográfica e, portanto, com poucas cidades. É muito comum o turista se hospedar em pequenos lodges localizados perto dos principais atrativos turísticos. São acomodações integradas ao meio ambiente, com todos os serviços necessários e opções para atender a todos os gostos e bolsos. Nossa primeira parada foi um lodge próximo ao Parque Nacional Namib-Noordloft, conhecido pelo seu principal atrativo, a depressão salgada de Sossusvlei. Mal chegamos e já saímos em nossa primeira aventura. Depois de um 4x4 fantástico, nós estamos aqui no alto das dunas para ver o pôr do sol. Todo o litoral da Namíbia é coberto por grandes dunas que avançam até 150 quilômetros em direção ao interior. Um dos trechos mais visitados dessas dunas fica dentro do Parque Nacional Namib-Noordloft. Aqui, o rio Tsalchad formou um grande vale que é cercado por dunas gigantes e douradas. Esse rio, que tem seu caminho interrompido pela areia, só tem água durante a estação das chuvas. Durante essas inundações, a água represada pelas dunas forma um grande lago de argila branca e salgada, conhecido como Sossusvlei. Para poder ver toda a beleza das dunas, nós temos que sair bem cedo, antes do sol nascer. Vamos lá? O Parque Nacional abre seus portões justamente ao nascer do sol. Esta é a melhor hora para visitar o vale, pois o sol baixo realça os contornos das dunas e acentua sua cor. O vale abriga dezenas de dunas que chegam a ter mais de 300 metros de altura. Algumas delas são consideradas como as mais altas do mundo.
E aí, vamos subir lá na duna? A Namíbia não possui nenhum rio permanente e o rio Chao Phraya não é diferente. Ele só tem água durante as estações chuvosas. Apesar disso, a força das águas está bem marcada no cânion de Serserim, que tem 30 metros de profundidade e 1 quilômetro de extensão. Esse lugar aqui é fantástico, vocês precisam conhecer. Seguimos para o interior do parque acompanhando o curso do rio. No caminho, fomos surpreendidos por uma tempestade de areia, que atrapalhou, mas não impediu nossa aventura. Mesmo sob o vento forte, fomos conhecer uma das depressões salgadas, conhecida como Dead Flay. Hoje está ventando um pouquinho, mas não o suficiente para atrapalhar nosso passeio. Vamos lá! O lago de Dead Flay, ao contrário de Sossus Flay, não recebe mais águas do rio, mesmo durante o verão. O caminho foi cortado pelas areias das altas dunas que cercam essa depressão. Quando o lago secou, essas árvores ficaram presas na argila. Elas estão aqui secas há centenas de anos. Hoje essas árvores, em contraste com as dunas douradas e a argila branca, formam uma das paisagens mais lindas desse parque e é muito procurada por turistas e fotógrafos. Se você pensa que nossa aventura no deserto terminou, olha lá, você está muito enganado. Olha, é bom estar vivo para fazer um passeio desse. Aventura total. Pode vir para Namíbia que tem muita coisa para fazer. Essas dunas, com a cor, com o pôr do sol, é algo imperdível. Concordo com todo mundo, muito bom, você tem que vir até aqui. No dia seguinte, caímos novamente na estrada, seguindo o caminho que nos levaria através do deserto até o litoral da Namíbia. É uma paisagem árida, porém cercada de belezas e com paradas muito interessantes. Essa parada aqui chama-se Solitaire. É um posto de gasolina fundado em 1920. É o posto mais antigo do deserto. Os carros conseguiam chegar até aqui e muitos deles não conseguiam voltar. Então eles foram abandonados e estão aqui como um museu a céu aberto. Solitaire também é famosa pela sua torta de maçã, ou Apple Strudel em alemão. Vamos experimentá-la? Realmente esse Apple Strudel é very good, muito bom. Tem que experimentar quando vim aqui na Namíbia. O deserto de Namibe está na mesma latitude que o estado de São Paulo, no Brasil. Prova disso é que nós estamos atravessando o Trópico de Capricórnio. O caminho através do deserto nos levou até a costa do Atlântico, mais precisamente até Swakopmund, uma cidade de colonização alemã. Fundada em 1892, Swakopmund foi o principal porto durante o domínio do Império Alemão e ainda guarda forte influência desse período. Hoje é uma cidade de veraneio, com muitas lojas, cafés e sempre repleta de turistas. E para conhecermos bem a cidade de Swakopmund, nós vamos sair bem cedo. Hoje nós vamos conhecer a região por terra, por mar e por ar. Fomos até a cidade vizinha de Walvis Bay para conhecer um pouco da fauna local. A bordo de um catamarã, visitamos a Península dos Pelicanos, o farol e a fazenda de produção de ostras. Acompanhamos também algumas baleias que passeavam pelo porto e os golfinhos que brincavam ao redor da nossa embarcação.
Um dos principais pontos desse passeio foi a visita à colônia de lobos marinhos localizada no extremo da península. Ali, fomos literalmente cercados por essas simpáticas focas que se divertiam com a nossa presença. Aqui não é a gente que vai ver os lobos marinhos, são os lobos marinhos que vêm ver a gente. Excellent. Okay. Now, because the female, she will bring a baby with her. Esse é o Friday, bem conhecido aqui do barco. Ele chega perto e sabe que pode vir aqui ganhar peixe. Não é só lobo marinho que vem nos visitar, os pelicanos também. Dá uma olhada, a folga desse aí. Aqui ó, o peixe, isso aqui é. Ó. Então, gostaram do passeio de barco? Espera só, agora vamos conhecer a região pelo ar. A partir do aeroporto de Swakopmund, partem voos turísticos para se conhecer toda a região. O roteiro mais procurado sobrevoa o deserto ao sul, em direção a Sossusvlei. No início, o avião sobrevoa um deserto rochoso, onde o contraste entre as rochas escuras, os rios secos e as dunas chamam a atenção. Depois, o passeio avança sobre as dunas douradas em direção a Sossusvlei. De cima, pudemos entender melhor a geografia da região e captar todas as belezas das dunas e dos lagos secos de argila e sal. Tá gostando do passeio? Só que o que você vai ver agora, você não vê em qualquer deserto não, só aqui. Depois de sobrevoar os antigos acampamentos de extração de diamante, chegamos até a costa inóspita e isolada da Namíbia. Aqui, a praia é pontilhada de colônias de lobos marinhos. Foi então que nos deparamos com os fantásticos navios do deserto. Enormes embarcações que encalharam na costa há dezenas de anos e que foram literalmente engolidas pelo deserto que avança sobre o mar. E aí, gostou do sobrevoo? Agora prepare-se que nós vamos conhecer o deserto por terra. O deserto ao redor de Swakopmund é composto por dunas de areia clara e firme. Isso permite se aventurar por seu interior em potentes quadriciclos. Uma aventura emocionante e bela, uma experiência inesquecível. Olha só que pôr do sol, que coisa maravilhosa. Não é muito legal? Então, está gostando da nossa viagem pela Namíbia? Tem muito mais para se conhecer, especialmente no norte. Mas isso nós vamos mostrar no próximo programa. Espero vocês. Tchau! Preparado? Então, viaje comigo!